Olá, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o papel dos pais nos relacionamentos dos filhos. Existem vários casos que eu atendo, lógico, diferenciados, onde pai e mãe são narcisistas, onde parece que não, mas é muito complicado na mesma casa ter o pai e a mãe narcisista. Normalmente vocês vão ver um com poder e o outro como vítima. E se um tem o poder e o outro é a vítima, que é o algoz e a vítima, que isso praticamente não existe, significa o quê? Que os dois são iguais, na mesma frequência. Por quê? Porque um tem a necessidade de pisar, de maltratar, e o outro tem a necessidade de ser amado. Eu já falei disso um pouquinho aqui. E aí os dois se equiparam na mesma frequência. Eu preciso daquilo. Sem contar outros fatores emocionais, de memórias afetivas, outros fatores psicológicos. Mas o que eu quero dizer aqui, mais propriamente, é do casal que tem. Isso acontece com o pai também, porque eu já tive um relacionamento atendendo um casal que se separaram, claro, que o rapaz, ele tinha um pai que era o pai que praticamente cuidava de tudo, ele queria saber tudo, ligava milhões de vezes por dia para o filho, e a mãe era o papel mais do punidor, do algoz. Mas isso é mais raro. Mas o caso das mães. As mães, elas vão se deparar com o filho. Com a filha não é tanto problema, mas com o filho que se casou e ela tem ali uma concorrente. Eu não vou entrar nos méritos de cada processo psicológico, de cada situação. E principalmente dessa situação, eu quero falar numa linguagem muito clara disso. E principalmente na linguagem da espiritualidade. Qual é o papel dos pais aqui? É direcionar os filhos. É um processo kármico, claro. Você escolheu aquele pai, aquela mãe, e todos estão aqui numa grande experiência. E essa experiência para que todos fiquem o melhor possível. Mas vamos supor o filho casa. O filho é o dodói da mamãe. O filho, ele é tudo. Ele é o rei da casa, ele é o imperador, ele é o general, ele é tudo. Tudo é para ele. Normalmente, um filho assim, que a mãe domina, tem um pai que é um banana, tá? Vou usar essa expressão porque é o que acontece na maioria. O pai, ele não opta em muita coisa, e ele vai estar sempre apoiando ali a mãe. É a mesma frequência. E aí acontece o quê? Pode ter uma nora que é trabalhosa. Sabe aquela pessoa que também não tem grandes compreensões? Sim, pode acontecer. Mas o que eu vejo, não me importa se a pessoa é trabalhosa, se ela não é, em que pé que ela está. Eles são jovens. E os jovens, eles também precisam amadurecer. E esse é o papel dos pais no apoio ao casal. E principalmente quando tem netos. E o que eu vejo? Eu vejo o contrário. Principalmente mães. E se essa mãe tem uma filha, entre esse irmão aí, elas se juntam para poder destruir a mulher do rapaz e toda a situação. Infelizmente, isso é a maioria. Raro em alguns casos onde essa irmã já tem uma consciência um pouquinho mais elevada, então ela consegue entender quem é a mãe, o que a mãe está fazendo e consegue mudar o contexto. Mas normalmente vai ser aquela mãe que tudo é dela, inclusive o neto que nasceu. O neto é dela e aí vai entrar em atritos. Normalmente esse filho é aquele que vai ter ele vai precisar de uma grande força para romper esses laços
e assumir a família dele aqui. Mas normalmente ele não tem essa força. As mulheres têm mais, mas os homens não têm, porque ele é o filho eterno, né? Homem, normalmente, ele tem essa concepção do filho eterno. E se bobear, ele traz e faz da mulher a mãe dele. Um caso aqui, a mulher se separa, o homem ele fazia dela a mãe, a mulher se separa, vai embora, a filha fica ali na casa e o pai faz da filha o lugar da mulher. Ou seja, é o filho eterno. Cadê a responsabilidade dessa criatura? Mas essa já é uma outra história. No caso do casal, não importa qual seja a dificuldade. A pessoa tem que ter um bom senso, essa mãe, esse pai, tanto de um lado quanto de outro. Os pais, eles precisam ter bom senso, no mínimo, porque está deixando de cumprir um papel na evolução ali. O papel de pais é o papel de suporte nesse momento. Aquele filhinho que tem tudo, o que ele vai fazer ali? Ele não quer ter um projeto de vida, ele quer que a mulher pague todas as contas, ele quer, e aí qualquer coisa vai lá chorar no colo da mamãe. E a mamãe, pior, ela aceita. Porque se é uma mãe que é consciente, ela olha para os dois lados. Isso serve para os genros também. Eu não tenho nora. Eu tenho 2 genros. É claro que tem defeitos, como eu, com todo mundo. Eu defendo um, defendo o outro. Não é uma questão de defender. É uma questão de colocar e apontar o que cada um pode melhorar. O que cada um pode melhorar. A mesma coisa que eu faço com elas, também é com eles. Da mesma forma. E claro, olhando para as limitações deles, porque eles vieram de outra família, outro ensinamento, outra base. Isso é um ponto onde o casal ele vai montar uma estrutura para entender esse processo e desligar. Lógico, a base está formada, mas ele vai criar uma família aqui diferente, fazendo diferente, não repetindo o padrão. Mas se esta mãe, esse pai, não deixam o casal fazer isso e não dá o suporte para o casal construir uma outra família e ir mudando, fazendo diferente, é assim que se muda uma cultura. Conceitos, preconceitos, todas as vivências, tudo se constrói dessa forma. Mas não. O meu filhinho querido tem que ficar aqui desse jeito e a minha nora é uma megera. Ela veio aqui e estragou a vida do filho. Outra coisa pior, além desse tipo de mãe, é quando a mãe já é de idade e continua fazendo uma coisa dessa. E aí o filho já está lá, beirando 50 anos, se separa, tem filhos, e a mãe inferniza a cabeça desse filho, porque ele não pode dar nada para essa mulher que ela vai gastar com outro homem. Não vai dar nada para esses filhos, mas ela pode dar para o filho dela, mas o filho dela não pode dar para os filhos dele. Não foi uma vez só que eu vi isso acontecer, onde o principal, o primordial, é a parte financeira. E os netos? Não são partes de você? Os netos não fazem parte da tua linhagem? O que eles vão representar futuramente? A tua linhagem. E pior, ainda está dando oportunidade para essas criaturas ainda repetir um padrão. Então, o papel do pai e da mãe, diante da espiritualidade,
é um papel de suporte ao casal. Tem atritos? Claro que vai ter. Não vai deixar de ter atritos. Vai ter. Por quê? Porque é kármico. Porque são ações, são experiências que o ser humano vem para viver. Não é amor, não. Eu já disse aqui que relacionamento não é amor. Relacionamento, você põe o seu amar. E o seu amar vai depender do teu nível de consciência. Então, que os pais tenham um nível de consciência um pouquinho mais elevado, por quê? Porque já vivenciaram muita coisa e agora não passa nada mais do que uma obrigação de fazer isso. Eu preciso conviver com a minha nora que é trabalhosa? Não conviva bem, se não quiser. Mas trate bem, trate com respeito. Não vira a cara para a tua nora, para a mãe da tua neta, mesmo que não tá mais juntos, mas você vai simplesmente virar a cara para a mãe da tua neta, porque ela não ficou com o seu filho narcisista, que é igualzinho a você? Isso é verdadeiro, gente. Tô falando de histórias verdadeiras. Eu não tô aqui viajando na maionese, não. Até subi um pouco meu tom, subi sim. Sabe por quê? Porque chega, né? Chega de gente complicada. Gente complicada e se achando que é o certo na vida. Que certo e errado é isso? Até quando vai esse negócio? Até quando você vai olhar o outro como inimigo? Ainda mais fazendo parte da tua própria vida? Ainda mais sendo mãe do seu neto? Ou pai do seu neto? O que é isso? Não está na hora de mudar a consciência um pouquinho, não? Se acha tão religiosa que participa lá o tempo todo do lugar, sabe para quê? Para ter poder, para falar, eu tô lá no meu templo da igreja. E agir dessa forma? Tô falando aqui de uma pessoa, de duas, de três, de quatro, de cinco, de quantas mais? É o ego, é o poder, tem que ser do meu jeito. Apego, apegado. Pensa o seguinte, para o avanço espiritual é preciso ter um ponto de neutralidade. O filho não é teu, não. E você nem é mãe, você está como mãe. Está como mãe e ainda aceitou ter um grande papel aqui, não está cumprindo teu papel. O filho não é teu. O filho é da vida. E merece ter uma família em paz. Merece fazer diferente. Tudo são experiências, eu sei. Mas por que não facilitar para esses jovens casais? Por que não? Não é? Existem casais complicados? Existe. Mas vamos fazer a nossa parte, que já somos adultos, né? Tá aqui o meu recado de hoje. Hoje foi um recado, hoje não foi nenhuma reflexão, ou é uma reflexão. Mas enfim, falei. Que Deus te abençoe e te ilumine.